administrativa, nem fazia parte do Poder Judiciário em 1943. O seu trabalho ingressou no Poder Judiciário em 1946, na Constituição de 46. Então o que está lá é uma justiça administrativa, um procedimento administrativo que está previsto lá. Agora, processo de trabalho, audiência, quando a gente fala em una, significa que eu tenho, no mesmo uma sessão tem que haver tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Uma coisa que as pessoas passam batido é essa questão da conciliação. Né? Todo mundo aqui já foi um dia numa audiência trabalhista, já viu, né? O juiz tenta fazer acordo de qualquer jeito, né? Tem acordo, não tem acordo, passa a defesa. A CLT diz, aberta a audiência, antes de começar a instrução, ele tem que tentar a conciliação. E o que é conciliação? As pessoas confundem conciliação com acordo. As pessoas acham que conciliar é tentar fazer acordo financeiro. E não é. Acordo financeiro é o resultado positivo de uma conciliação. Mas eu posso ter conciliação sem acordo. E eu também posso ter um acordo sem conciliação. Conciliação é mais do que acordo. Conciliação é trazer as partes para o mundo real. É sanar o feito. É mostrar para as partes qual vai ser a consequência de continuar litigando com aquilo, continuar com aquele processo, traçar pontos controvertidos. Isso é conciliação. Será que isso acontece no seu trabalho, conciliação? Não acontece. Até porque o juiz do trabalho não está preparado para conciliar, não tem nem tempo para conciliar. Ele tem uma audiência a cada 5 minutos. Como fazer conciliação em 2 segundos? Daí porque essa fase tão importante que é a conciliação se transformou numa tentativa de acordo, que não é. Para o conciliador, ele tem que ter formação de mediação, tem que ser um mediador, tem que saber mediar, tem que saber se colocar no lugar do outro, para enxergar o problema, para poder se chegar a uma proposta. Essa proposta aceita vir acordo, não aceita, não tem acordo, mas as pessoas estão conciliadas. E olha que interessante, o seu trabalho sempre foi criticado por fazer acordo, né? A justicinha do acordo, só faz acordo. O Código de Processo Civil foi reformado 2 vezes para colocar lá uma tentativa obrigatória de acordo. Olha que interessante. Porque o acordo, a conciliação, é a melhor das sentenças. É aquela sentença dada pelas partes. Se a gente for analisar aí já no campo da filosofia do direito, né? A questão da justiça. Justiça serve para dar satisfação para uma das partes, né? Tá. Quando as 2 partes recorrem, teve justiça? Olha que interessante, não é? Sujeito as 2 partes, quer dizer, uma sentença, as 2 partes recorreram. Quer dizer, as 2 partes estão insatisfeitas? Então, mas pode ter as 2 partes satisfeitas? Quer dizer, o juiz vai deixar as 2 partes não satisfeitas? A única forma das 2 partes estarem satisfeitas é a conciliação. Daí porque a CLT coloca lá como obrigatória, fase processual obrigatória, a tentativa de conciliação. Nós precisamos restaurar essa fase para aplicá-la de fato e deixar de lado essa tentativa de acordo. Não há na lei, a lei não fala em tentativa de acordo. Isso precisa ser resgatado de alguma forma. O que em cidades pequenas, em locais onde não há grandes demandas, como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o número de processos é um verdadeiro absurdo. Por dia o juiz faz 15, 20 audiências. Não é fisicamente possível se tentar conciliar. Mas em cidades pequenas, em locais menores, a tentativa, essa fase tem que ser melhor explorada. E aqui precisa ser melhor regulamentada para ser alterado isso. Mas diz a CLT lá, passou a conciliação, não tentou, superada a fase de conciliação, passa a receber a defesa na audiência. Na audiência a gente brinca, né, com os advogados, com os colegas que são da outra área, do direito civil, e falam, o seu trabalho tem que fazer ao vivo, né? É tudo ao vivo, não é nada por petição, não é nada diga. Tem que ir lá, tem que ir na audiência apresentar a defesa por escrito, a CLT fala oralmente, em 20 minutos. Só que em razão da demanda ser muito grande, a praxe transformou aquela defesa oral em defesa escrita. Hoje todo mundo apresenta a defesa escrita. E as partes precisam estar presentes.
E o que facilita muito, a presença das partes facilita muito essa fase de instrução, essa fase de conciliação e também a fase de instrução. A parte, o reclamante, a reclamada, tem que estar presente na primeira, na segunda, na terceira audiência. E isso faz com que o processo vá mais rápido. A presença das partes, não só dos procuradores. Não é verdade? Agora, quando a gente fala em presença das partes, reclamante e reclamado, a lei exige a presença física do reclamante. Ele precisa estar lá. Ele pode mandar outra pessoa no lugar dele? Só em duas hipóteses que a CLT autoriza. Em caso de doença ou em caso de motivo ponderoso, que diz a CLT, né? Caso de motivo ponderoso, em caso de doença, ele pode mandar uma pessoa no lugar dele. E a reclamada, ela tem que estar pessoalmente lá? Não, até porque é impossível. Ela pode fazer substituir-se por preposto, qualquer preposto. O preposto ele tem que ser necessariamente empregado, exceto em duas hipóteses. O caso da empregada doméstica e o caso da microempresa. Empregada doméstica porque, via de regra, a classe média tem uma empregada só. Entrou com uma ação contra uma empregadora doméstica, ela pode fazer substituir-se por qualquer pessoa da casa. Pelo marido, pelo filho, qualquer pessoa. E o microempresa também, porque a microempresa muitas vezes tem um empregado só. E aí ele também pode fazer substituir-se por outra pessoa. Mas enfim, a ideia é das partes estarem lá. Seja qual for o preposto, seja o reclamante fazer substituir-se no momento por motivo de doença, por motivo ponderoso, a ideia de ser uma pessoa, a ideia do preposto, a ideia do representante do empregado, é da pessoa que tenha condições de resolver aquele processo. Seja numa conciliação, seja de outra forma, porque a Justiça do Trabalho prima pela resolução do processo acima de tudo. Por isso que não se abre mão da presença da parte em uma audiência. As pessoas falam, posso não ir, não vai ter... Tem que ir, não tem como não ir. Tanto é que se o reclamante não vai na audiência, qual é a consequência? Quando o reclamante não comparece na audiência, o processo arquiva. E se a reclamada não vai? Revela. E se a reclamada não vai, mas vai o advogado, com defesa e procuração e documentos. Está lá o advogado com defesa, com a procuração, tudo certinho. Qual é a consequência? O TST tem uma súmula. A súmula do TST diz, se está lá o advogado, com procuração, defesa e documentos, o juiz não deve aceitar. Por quê? Porque o reclamada não foi. E aí eu digo, o preposto é mais importante que o advogado. Isso tem uma súmula, é a súmula 122. Súmula 122 ela diz, ausente o preposto, ausente a reclamada, ainda que presente seu advogado, munido de procuração e documento de defesa, será revel. O seu juiz vai olhar para o advogado e falar, eu não vou receber sua defesa, porque o preposto não veio. E se o advogado não vai, qual vai a consequência? Nenhuma. O preposto pode fazer a defesa oral. Jus postulante, Justiça do Trabalho não precisa de advogado. Então eu falo, o preposto é mais importante que o advogado. Se ele falta, acabou a ação, revel. A empresa vai ser condenada em tudo. Se o advogado falta, não. O preposto pode oralmente lá dizer defesa, falar verbalmente o que ele contrariar, tem 20 minutos para isso. E ele pode exigir disso que o juiz dê esses 20 minutos. Daí porque é importante que o preposto, nas empresas, o preposto saiba da importância dele. Muitos prepostos não têm ideia da importância dele num processo. Por isso que é importante informá-lo, formar o preposto, dizer a